Welcome to the GCE podcast, where we speak with voices from around the world about advancing free, inclusive, quality public education for all. Tá joia. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, nossas convidadas, bem-vindos também nossos ouvintes que nos escutam. O meu nome é Giovana Mudé, eu integro a equipe de Políticas e Advocacia da Campanha Mundial pela Educação. É um prazer conduzir esse episódio do nosso podcast, Aprendizagem em Tempos de Crise, Vozes da Comunidade sobre Educação em Situações de Emergência em Países Africanos. E especialmente porque esse é o primeiro podcast da Campanha Mundial pela Educação em português. Então, é um marco importante aqui para a nossa comunidade. Esse episódio ele integra uma série de 3 podcasts que estão discutindo os achados, os resultados do nosso estudo realizado em 2025 e início de 2026 sobre a situação da educação nos contextos de emergência. Foi uma pesquisa muito importante para a campanha mundial, que tratou de conhecer como é que os sistemas educativos estão respondendo às pressões, não só os conflitos, né, mas também a combinação de diversos conflitos que geram deslocamentos forçados, as crises climáticas, isso tudo, como sabemos, em contextos de muitas desigualdades, né? Ou seja, não é que isso são fenômenos isolados, são fenômenos que vão se somando e é nos territórios justamente que eles ganhar uma expressão muito forte, né? Então foi por isso que a campanha mundial convidou 7 países da África, nesse caso Burkina Faso, Chad, República Democrática do Congo, Moçambique, Nigéria, Somália, Sudão do Sul, para de fato entender como que esse fenômeno vem acontecendo ali nos territórios, né? Esse estudo foi coordenado pela Campanha Mundial pela Educação e no âmbito nacional pelas coligações nacionais de educação, no caso de Moçambique, o nosso MEPT. Nós temos aqui a Isabel da Silva conosco, do Movimento de Educação para Todos. E justamente para conversar, então, sobre a situação de Moçambique, o que esse estudo encontrou em Moçambique, a gente tem o prazer de apresentar para vocês e a gente tem o prazer de receber aqui hoje a coordenadora do MET, Isabel da Silva, e a senhora Terezinha, que está conectada diretamente de Pemba, em Cabo Delgado, que é diretora da Escola Primária de Maringanha e participou conosco aqui do estudo. Então, muito bem-vindas. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Terezinha. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada e boa tarde, bom dia. É um prazer igualmente estar aqui neste podcast. Muito obrigada, boa tarde. Quer dizer que muito obrigada ao Ministério ter convidado eu a participar desse encontro e agradecer mesmo essa iniciativa de hoje estarmos aqui juntos para partilharmos aquilo que nós somos, na verdade, aquilo que nós vivemos cá em Cabo Delgado, em particular na cidade de Pemba. Perfeito, muitíssimo obrigada novamente. Queria relembrar que esse estudo tem uma particularidade que é olhar essa realidade local, né? Olhar para os territórios, ouvir a voz das comunidades e depois, posteriormente, conectar o que elas estão dizendo, então, com as políticas nacionais e globais, né? E parte de uma premissa, porque é dessa realidade dos territórios que as políticas têm que ser definidas, né? Então, a partir dessa premissa que esse estudo foi feito, entrevistando estudantes, entrevistando docentes, diretores, diretoras de escolas, organizações da sociedade civil, organizações internacionais, obviamente ministérios de educação, representantes também das secretarias locais de educação, ou seja, pais e mães, famílias, ou seja, um grupo muito diverso e muito grande, mas com algo em comum, que é um conjunto muito conectado àquele determinado território. Então, nós convidamos cada um dos países a escolherem cada uma das coligações nacionais de educação, membros da campanha mundial, a escolherem uma ou duas localidades
em seus países, para a gente conhecer melhor essa realidade. Então, Isabel, queria começar perguntando para você quais foram as localidades, então, escolhidas pelo MEPT e por que a escolha. Ok, mais uma vez, obrigada, Giovana. E para o caso de Moçambique, no âmbito desse estudo, nós trabalhamos com a província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, a professora Terezinha está aqui, é mesmo de Pemba. E trabalhamos também com a província de Maputo, o distrito de Boane. Bem, por que que nós escolhemos essas duas províncias, né? E particularmente essas duas cidades e distrito? Primeiro, dizer que qualquer província ao nível do país ou qualquer distrito teria sido estratégico nós escolhermos por conta mesmo da especificidade do que o nosso país apresenta. Nós ciclicamente temos tido alguns desastres naturais, desde chuvas, desde outros desastres naturais que encontramos. Então, é uma questão, é uma situação que não ocorre apenas nessas duas províncias, mas em uma situação que ocorre a nível nacional. Mas para o caso de Pemba, em particular, e para o caso de Boane, primeiro Boane, porque nós acabávamos de sair de uma situação de cheias que afetou praticamente toda a província, tivemos praticamente todos os serviços parados por conta da cheia que nós vivenciamos naquele momento. E para o caso também da província de Cabo Delgado, nós acabamos de sair também de um ciclone, acho que a professora Terezinha vai se recordar, que era o ciclone Chido, que também afetou em grande a província, mas também porque a província de Cabo Delgado sofre igualmente com outros fenômenos. Neste caso, por exemplo, o caso de terrorismo que vem afetando a província desde 2016, 2017. Então, vimos que seria uma oportunidade igualmente que é para tentar conciliar não só as emergências relacionadas com questões climáticas, mas também poder observar essa particularidade que a província de Cabo Delgado, a cidade de Pemba, de forma particular, tem por conta mesmo dessa situação terrorista que o país vem vivendo desde 2007. Então, foi mesmo uma questão estratégica, considerando os momentos atuais em que essas províncias estão a viver, como dizia o caso da província de Maputo, distrito de Boane, por conta das cheias que nós vivenciamos naquele momento, e Cabo Delgado, por conta também do ciclone e do desastre natural perdão, por conta do ciclone, por conta da questão do terrorismo que que a província vem vivenciando desde 2016, 2017. Perfeito, Isabel. Muitíssimo obrigada. E a gente tem a sorte de ter aqui conosco a diretora Terezinha, né, da Escola de Maringanha, em Pemba. Então, diretora, conta, a gente gostaria muito de ouvir um pouco como que essa situação afetou a escola, né? E especialmente algo que chamou nossa atenção no relatório de Moçambique, a maneira, o papel fundamental, né, que os professores, docentes em geral, assim como a comunidade local de maneira mais ampla, mas sobretudo os docentes, estão respondendo a essa situação, né? Enfim, então conta pra gente um pouquinho a partir da sua experiência. Muito obrigada. Boa tarde mais outra vez. Dizer que a situação de crise nos assolou e ninguém estava preparado naquele preciso momento. Estamos a falar de três crises que nos assolaram de forma surpresa. Como dizia a doutora Isabel, caso de terrorismo, que fomos obrigados à escola a aglomerar alunos e sem espaços, mas e de repente apareceu o ciclone, como a doutora dizia, o ciclone Kenneth e Shido, assolou quase toda a província de Cabo Delgado e todos nós ficamos traumatizados, mas mesmo assim não paramos por ali, com o apoio de todos nós juntos, todo aquele interveniente da educação, ficamos juntos e assim ultrapassamos essa fase. Dizer que o professor ele é muito importante como pilar principal do aprendizado. Ele, incansavelmente, não tem teto, não tem livro, não, perde tudo. O aluno também perde tudo. Então, é o professor que vai lá na comunidade buscar o seu aluno para voltar à escola, independentemente de ter sala, ter caderno, ter uniforme. Mas sim, a escola estamos juntos.
E o pai, ele é muito importante porque sem abertura do pai, o professor não teria o seu aluno de volta naquela emergência, porque todos nós ficamos em trauma. E a comunidade toda apoiou em abertura das igrejas, abertura das mesquitas, onde nós aglomeramos os nossos alunos quando perdemos quase todas as infraestruturas na província de Cabo Delgado, e as escolas também passou a ser como abrigos da família. Então, essa união toda apoiou a ultrapassarmos essa crise, a tentarmos voltarmos ao nosso normal. Mas é que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, que precisa mesmo de apoio de todos nós, de todos aqueles intervenientes que vieram ali como nossos parceiros, apesar de aparecerem tarde, mas eles vieram, porque a primeira a responder é a comunidade. Quando a escola cai, é a comunidade, é a primeira pessoa a vir e a tentar levantar os tetos, a tentar levantar o muro que caiu. Então, depois aparecem os parceiros. Então, é exatamente um pouco disto que estamos a ver em Cabo Delgado e neste momento de crises. Perfeito, Terezinha. E vocês contaram, você disse que esses parceiros, que a comunidade local, de fato, é a primeira que responde, a primeira que está ali. E isso coincide também com os demais países, onde a gente, nas demais localidades, né, onde a gente pôde conversar com uma série de estudantes, de docentes, de diretores também. E essa resposta posterior que você chamou dos parceiros, como que ela veio? Foi suficiente? Houve resposta de onde? Você sentiu o respaldo de políticas públicas, locais, nacionais, globais, de alguma maneira reforçando aquilo que a comunidade acreditava ser o melhor caminho para a reconstrução? Como é que foi isso? Bem, dizer que apoio nós recebemos, falo da Escola de Maringanha. A Escola de Maringanha foi uma das escolas principais que teve essas crises. Então, nós recebemos esses apoios vindo da Unicef, tivemos ali apoio, uma formação psicopedagógica vindo de Save the Children, que acolheu a comunidade, acolheu a nós, todos os professores, e assim nos formaram perante 30 dias. Então, recebemos esse apoio, os apoios de alimentação, vestuário, material escolar, recebemos todos esses kits. Mas não podemos que não temos necessidade, temos sim. A escola ainda continua assim como ela estava antes, ainda não temos aquela evolução como tinha que ser, ainda não temos carteiras, mas o apoio está sendo feito, o governo está a fazer o esforço para ajudar a responder a essas crises. Mas como somos muito, cada dia está acontecendo mais coisas, dificilmente será 100% a ajuda, mas está sendo gerido o assunto de apoio em Cabo Delgado, na situação de emergência. Não há nenhuma criança que fica sem estudar, somos ditos, orientados para acolhermos as crianças, independentemente de trazerem os seus documentos, sabermos em que classe, o que queríamos é a colaboração da comunidade e entregarmos as crianças nas salas. Isso tudo em conjunto com os parceiros e ultrapassamos, não há nenhuma criança que ficou fora sem acolhimento. Sim, Perfeito. está sendo. Muitíssimo obrigada. Isabel, como é que você vê, dentro disso que a Terezinha está contando para a gente, essa resposta de maneira mais sistêmica por parte das políticas públicas, do governo e dessa articulação com a comunidade internacional? O MEPT teria alguma recomendação específica, alguma preocupação, em particular? Comigo? Ok, sim, de facto há uma sensibilidade e tanto ao nível nacional sobre a situação das emergências aqui, porque como eu dizia no início, realmente nós somos um país que ciclicamente sofre com desastres naturais e outro tipo também de emergência que estão relacionadas com questões políticas, por aí em diante. E em termos de apoio, e quando observamos para aquilo que são os nossos sistemas públicos, ou como é que as políticas funcionam, dizer que em termos de quadro legal, não só para questões de emergência, mas Moçambique está muito avançado. Nós temos planos
que existem, que orientam sobre como implementar por aí em diante. Mas, no meu ponto de vista, nós, enquanto sociedade civil, o que sentimos é que falta mais o processo de implementação na prática, porque nós temos lá documentos legais, temos uma estratégia nacional de educação em contexto de emergência, mas quando vamos na prática, por exemplo, os professores, a comunidade não tem conhecimento desta política, não sabem como aplicar esta política ou como operacionalizar esta política. Então, mais do que desenvolvermos esses instrumentos, há que dotar os professores, a comunidade escolar, as direções das escolas sobre como é que de facto pode se implementar aquela estratégia, mais no sentido de prevenir, porque muitas das vezes nós esperamos em que ocorra o desastre natural, que é algo recorrente, que nós já sabemos que todos os anos, em certo determinado período de tempo, nós vamos ter uma situação de calamidade, uma situação de cheio, uma situação de ciclone. Então, o que acontece é muitas das vezes tem sido uma reação reativa, passa a repetição daquela situação. Nós não nos preparamos como país de tal forma, quando aquela situação for a nos encontrar, nós já estaremos, de certa forma, preparados que é para poder responder àquela situação. Então, isso tem sido um desafio e nós sentimos que, particularmente, as escolas é que sofrem mais no processo para poder mitigar, porque as escolas não têm, muitas delas não têm condições. As infraestruturas das nossas escolas não estão preparadas, por exemplo, para poder responder à educação em contextos de emergência. Com qualquer ciclone, qualquer ventania, facilmente as nossas escolas se destroem. E muitas das vezes, quando há uma situação dessas também, a comunidade normalmente sai das suas residências e o primeiro lugar onde elas vão se abrigar é na escola. Então, nós estamos a dizer que a escola deixa necessariamente de passar por um local que deveria ser para o ensino e aprendizagem e acaba sendo um lugar que acaba albergando essas crianças. Mas há que reconhecer que quando olhamos para as direções das escolas, olhamos para os professores, olhamos a comunidade, há uma resiliência e tanto para poder responder àquela situação. Mas há falta, no meu ponto de vista, em termos de implementação de políticas efetivas que vão, de certa forma, apoiar essas comunidades ou essas escolas a poderem responder. Muitas das vezes falta recursos, muitas das vezes falta material, e aquelas escolas que já estavam numa condição, de certa forma, não privilegiada, com muitas necessidades, quando chegam esses momentos, acabam também estando numa situação pior ainda, porque não há, de certa forma, um processo de mitigação e de preparação que foi pensado com antecedência para poder responder àquela determinada situação que é cíclica e que nós sabemos taxativamente qual é que é o período dessas ocorrências. Então, no meu ponto de vista, falta realmente este processo de podermos ter um plano de ação efetivo que vai nos apoiar como escola, como comunidade, como pais encarregados de educação, até mesmo como sociedade civil, a podermos responder a estes desafios que existem nesse processo de educação em contexto de emergências. Perfeito, Isabel, interessantíssimo e de fato, mais uma vez, vem muito de encontro com o que a gente tem visto nos demais países, né? Essa questão da preparação, como você comenta, os eventos têm sido recorrentes, e essa questão da preparação é realmente essencial de uma maneira bastante sistêmica, né? Nós não estamos falando de aspectos isolados aí, mas de uma preparação sistêmica para esse tipo de situação. Eu queria voltar com a Terezinha agora e perguntar um pouco, Terezinha, da sua experiência aí com um conjunto tanto de docentes como de estudantes, se tem alguns grupos que geram maior preocupação ou tem algumas especificidades. Me ocorre, por exemplo, o caso das meninas, né? A gente viu em outros países que tinham algumas especificidades que elas acabavam sendo excluídas do sistema educativo, primeiramente, né, nas situações de emergência. Ou, por exemplo, o caso dos estudantes com deficiência, que aí sim, algo que já é numa situação mais típica, desafiador, né, por conta da necessidade, né, enfim, de uma estrutura adequada, numa situação de emergência também estão entre os primeiros a serem excluídos, né, desse sistema. Então, na sua experiência, como é que você tem visto isso? E se tem visto também alguma estratégia para responder a esses fatores de exclusão. Muito obrigada mais outra vez. Dizer que para respondermos exatamente essas demandas
as meninas, as barreiras que as meninas ultrapassam e os meninos com deficiências, não é taxativamente assim correto. Podemos dizer que temos dificuldades, sim, porque, como dizia a doutora, nos planos não estão contemplados lá. Quando se recebe, por exemplo, um kit, esquecemos que naquela escola, o kit, existem crianças com deficiência, elas são inclusas, não são, são exclusas, não são inclusas. Então, não vamos responder que sim, 100% sim, apesar de outro lado, existir esses apoios, mas 99% podemos dizer que ainda há essa barreira. Por exemplo, muitas escolas não temos rampas, não é? E temos ainda crianças com deficiências e os professores também não têm formação para respondermos essas crianças com deficiências, mas acabamos colocando todas as crianças como a inclusão, ela vem às orientações ministeriais, não é? Quanto nas meninas, elas estão mais expostas, podemos dizer, quando vêm como deslocadas, ficam mais vulneráveis. Vulneráveis por quê? Porque a pobreza acaba afetando nas meninas e por elas pensam que fugindo à escola, indo no casamento, é uma solução para o futuro das meninas. Então, ainda há necessidade de reforçarmos essa parte, como dizia, as formações, não é? Essas respostas nas meninas e os grupos na escola nós temos grupo de ciclo de gênero, onde sempre temos feito palestras, onde os professores conversam com as raparigas, os rapazes, então, para evitarmos, tentarmos inculcar um comportamento positivo, a não pensar nas uniões prematuras e depender mais da escola que as uniões prematuras. Temos, sim, ciclo de interesse nas escolas, temos, mas carece o apoio do material, assim como a formação dos professores que possam lidar-se com esse tipo de atitudes, esse tipo de ações. Perfeito, interessantíssimo, queridas, essa conversa, essas reflexões. Nós vamos chegando já, nos aproximando aqui do final da nossa conversa. Queria, Terezinha, ver do seu lado, se você, que estratégia ou que reflexão que tem acontecido aí, precisamente, né, em torno da escola, em Pemba, que vocês têm observado e que você gostaria que fosse vista e ouvida, né, no âmbito nacional e também internacional aqui com essa oportunidade de circulação para os nossos colegas também de outros países. Qual a estratégia ou recomendação da experiência que vocês têm vivido aí em Pemba, você gostaria de compartilhar? Primeiro dizer que vamos ficarmos preparados para qualquer problema que pode acontecer. Este é muito importante. Depois, acolhermos a comunidade em si, prepararmos a comunidade para que ela seja a primeira pessoa a responder essas crises, porque nós ficamos longe das nossas escolas e os parceiros são últimos a viverem o ambiente, então quem vive direto é a comunidade. Então, se forem nas formações, se forem nos planos estratégicos, envolvamos a comunidade como primeira pessoa, sim, porque elas é que possam apoiar a instituição, a ajudar naquele momento de crise, e nós chegamos tarde. Pois, enfim, vamos apoiar a construirmos instituições com resiliências, que é para evitarmos todo momento termos os mesmos desafios. Perfeito. Não, muitíssimo de acordo com o que a gente vem pensando e construindo coletivamente no âmbito do movimento. É a comunidade local que já estava lá, né? E é a comunidade que vai continuar lá, né? Então, de fato, ela está exatamente no centro das nossas preocupações e todo e qualquer apoio deve tê-la exatamente nesse lugar central ali no território. Muitíssimo obrigada, Terezinha. Isabel,
quais seriam suas recomendações, querida? Agora pensando um pouco mais no âmbito do sistema educativo nacional, né? A gente sabe que o MEC Uhum, tem um papel estratégico, né, aí no cenário, sobretudo no cenário nacional de Moçambique, tem um diálogo, um lugar muito especial de circulação, em diálogo com as comunidades locais, né, como a gente fez no âmbito desse estudo, com organizações da sociedade civil em âmbito nacional e internacional, uma circulação muito importante e potente também. Então, e, sobretudo, um processo fundamental de advocacia junto ao Ministério da Educação e ao governo, o que a gente uhum, sabe que faz fundamental diferença para a realização e para a concretização de políticas públicas sustentáveis, né? Que a gente sabe que no final é isso que a gente busca, né? As políticas públicas que perdurem ao longo do tempo e que respondam às reais necessidades do território. Então, uhum. queria ouvir, a partir desse lugar tão estratégico, o que vocês estão imaginando a partir dos resultados do estudo como um processo de incidência e advocacia. Ok. Muito obrigada, Giovana. Primeiro dizer que eu concordo plenamente com o que a diretora Terezinha esteve a dizer. Realmente há que fortalecer as comunidades, porque, como ela muito bem referiu, a comunidade é a primeira a responder, então ela tem que estar preparada para qualquer situação que for aparecer. E em termos de outras recomendações que eu poderia aqui subsidiar, eu iria enquadrar em três, se não em quatro cenários. O primeiro tem a ver com a planificação. Né? Nós já temos as políticas, temos os instrumentos, temos as leis, as estratégias, por aí em diante. Mas se não há um processo de operacionalização, e planificação para poder assegurar a operacionalização desses instrumentos, nós não estamos a fazer nada. Por exemplo, temos muitas ações focadas para a questão do empoderamento da rapariga, para grupos vulneráveis, como a que se referiu, observando, por exemplo, para crianças com deficiência, que já têm uma vulnerabilidade acrescida quando forem a se encontrar numa situação de uma educação em emergência. Então, há que, de facto, reforçar o processo de implementação dessas políticas que foram criadas para responder à educação em contexto de emergência, mas passando necessariamente por ter um plano operacional e que olha aquilo que são as especificidades também em termos de províncias, porque nós temos um contexto nacional que tem características únicas, sim, mas temos também contextos muito específicos em termos de províncias, em termos de regiões dentro do país, que é preciso também categorizar e fazer uma planificação adequada com o contexto de cada uma das situações. Esse seria um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a coordenação. Nós temos muitas organizações que apoiam, temos parceiros de cooperação e temos um cluster, importa aqui frisar, temos um cluster da educação. Então, é importante aproveitar aquilo que é a experiência das organizações que estão no cluster da educação, que muitas dessas organizações têm intervenções diretas nas comunidades, diretamente nas escolas. Então, há que haver uma articulação um pouco mais consistente entre o cluster da educação e o Ministério da Educação, que é para poder observar para o processo de mitigação, como eu dizia no início, não esperarmos a situação acontecer para podermos remediar, mas através do cluster de educação possamos, de facto, definir ações conjuntas que possam, de certa forma, remediar os impactos causados pelos ciclones, né, pelos desastres naturais que, como nós dizíamos aqui de forma repetitiva nessa reunião, o país sofre de forma cíclica. E por último, que na verdade, no meu ponto de vista, seria a coisa mais importante a se pensar, tem a ver com o investimento na educação. Nós podemos ter planos, programas, tudo bem desenhado, bem estruturado, mas se nós não investimos na educação, nós não vamos conseguir ultrapassar os desafios que nós temos, quer seja com infraestruturas escolares que vão estar, de certa forma, preparadas para poder responder a situações que nós vamos a encontrar, de mudanças de temperaturas climáticas, né? De questões relacionadas com cheias, ciclones. Então, as infraestruturas escolares devem estar de tal forma preparadas para serem resilientes, para poderem suportar
a esse tipo de eventos climáticos que nós temos. Então, isso passa em investir na educação. Nós queremos que o professor esteja capacitado para saber responder e lidar com aquela situação também. E poder falar igualmente sobre educação nesses contextos com os seus alunos. Então, se o professor não está preparado, ele não terá como passar essa informação para os seus alunos. Então, o investimento passa necessariamente em nós termos infraestruturas, em nós termos professores qualificados, capacitados, inclusive até para poder fortalecer aquilo que é a intervenção da comunidade. A intervenção da comunidade só é possível se ela estiver bem capacitada, bem informada e bem educada sobre o que é que ela tem que fazer em contextos como esse. Então, nós estamos a advocar realmente para um maior investimento ao setor da educação, que vai, de certa forma, observar todos esses fatores que muitas das vezes também são causados pelo fraco investimento que nós temos no setor da educação. Então, se nós, de certa forma, investirmos, nós estamos a dizer que vamos resolver todos os problemas que nós temos ao nível do setor da educação, mas um sistema com um maior investimento, a probabilidade dela poder ter maior qualidade, ela ser resiliente é maior. Então, esta é a nossa advocacia, esta é a nossa referência no que tem a ver com o fortalecimento de capacidade do sistema no seu todo, mas também no sentido de apoiar aquilo que são as intervenções ao nível das comunidades e termos escolas resilientes e preparadas para qualquer situação que possa ocorrer. Então, eu iria elencar as minhas observações e recomendações nesse sentido. Perfeito, Isabel. Nós ficamos muitíssimo gratos e felizes com o fato de que esse esforço de pesquisa local também possa gerar tantas reflexões. A gente sabe que tem muita conversa a partir dos achados, né? Enfim, que podem alimentar bastante esses diálogos políticos e esse exercício de advocacia tão fundamental que vem sendo feito. Então, queria agradecer essa conversa, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de tempo de vocês, de participar conosco nesse episódio, relembrar a vocês e aos nossos ouvintes também que o relatório síntese com os resultados dos 7 países estará disponível na página web da Campanha Mundial pela Educação, assim como este episódio em português, também uma versão de podcast em francês e outra em inglês. Também os relatórios nacionais das 7 coligações nacionais de educação que fizeram um exercício semelhante nos seus países, estará disponível aí para quem tiver interesse em se aprofundar em cada uma das realidades nacionais, assim como, obviamente, para o nosso público hoje, o de Moçambique. É isso, muitíssimo obrigada e continuemos os esforços daqui em diante. Tá certo. Muito obrigada, Giovana, e até breve. Muito obrigada, diretora Terezinha, também pela participação. Obrigada. Diretora, Obrigada. foi um prazer tê-la conosco. A sua participação é muito significativa hoje para o nosso episódio e para o nosso Obrigada. trabalho, de maneira mais ampla.